Era uma vez uma águia que vivia nas altas montanhas, mas não se sentia feliz, mesmo sendo a rainha das aves. Tinha medo de tudo e de todos, escondendo-se em um ninho escuro e frio, onde mal entrava a luz do sol. Seu ninho estava cheio de penas sujas e restos de suas poucas presas. A águia passava a maior parte do tempo dormindo ou lamentando sua sorte. Sua plumagem, antes brilhante e majestosa, estava agora opaca e sem vida, refletindo seu estado de espírito. O horizonte, que antes chamava sua atenção com promessas de aventuras e descobertas, agora parecia um abismo de incertezas e temores. Nem sempre a águia foi assim. Quando era pequena, era um filhote alegre e curioso, que voava com seus irmãos e seguia sua mãe pelos céus. Sua mãe era uma águia forte e corajosa, que protegia seu bando e enfrentava qualquer ameaça. A jovem águia admirava sua mãe e queria ser como ela. Naquela época, os dias eram cheios de alegria e aprendizado. Cada voo era uma nova lição, cada corrente de ar uma oportunidade de crescimento. O céu era um playground vasto e infinito, onde a jovem águia explorava com seus irmãos, competindo em voos rápidos e acrobacias. Sua mãe os observava de perto, ensinando-lhes as habilidades essenciais para sobreviver e prosperar. A jovem águia sonhava com o dia em que seria tão forte e destemida quanto sua mãe. Ela ansiava por voar alto e longe, caçar com precisão e proteger seu território com bravura. A imagem de sua mãe, imponente e destemida, era uma fonte constante de inspiração. No entanto, o destino tinha outros planos para ela, que foram revelados de forma repentina e traumática. A águia e sua mãe saíram para caçar juntas e, em meio à busca por presas, encontraram um bando de urubus. Os urubus eram muitos e começaram a cercar as duas. O céu, que antes era um refúgio de liberdade, tornou-se um campo de batalha ameaçador. A mãe da águia pediu para que ela voasse de volta ao ninho para ficar segura. A jovem águia, assustada, obedeceu, mas sua fuga foi marcada pelo som das asas de sua mãe, lutando, e dos urubus grasnando agressivamente. Ela viu sua mãe tentando afastar os urubus, mas ficou tão aterrorizada que não conseguiu fazer nada além de fugir e se esconder. O pavor que sentiu naquele momento foi tão intenso que a paralisou, e ela observou impotente enquanto sua mãe enfrentava a ameaça sozinha. O sentimento de impotência e a culpa por não ter ajudado sua mãe a proteger-se contra os urubus a seguiram como uma sombra persistente. Ao retornar ao ninho, a águia se encolheu em um canto, tremendo de medo. A visão de sua mãe lutando bravamente contra os urubus era um lembrete constante de sua própria covardia. Esse evento traumático marcou o início de sua transformação de um filhote confiante e cheio de vida para uma águia tímida e assustada. As altas montanhas que antes ofereciam uma perspectiva inspiradora do mundo abaixo, agora pareciam um refúgio sombrio e isolado. A mudança foi gradual, mas inegável. A jovem águia passou a evitar os voos longos, preferindo o conforto sombrio de seu ninho. Seus irmãos, que continuaram a explorar e a se aventurar, não entendiam sua repentina aversão ao mundo exterior. As outras aves, percebendo sua retração, começaram a zombar dela, minando ainda mais sua já frágil confiança. A águia, que uma vez sonhou em ser uma líder destemida como sua mãe, agora se via como uma fracassada, incapaz de superar seus próprios medos. Desde então, a águia nunca mais foi a mesma. Ficou tímida e retraída, evitava sair do seu ninho, tinha medo dos urubus, das outras aves e até da sua própria sombra. Sentia-se incapaz de voar, de caçar, de se defender. Sentia-se indigna de ser uma águia, muito menos a rainha das aves. As outras aves perceberam sua covardia e zombavam dela, chamando-a de águia medrosa, águia covarde. Alguns até se atreviam a roubar suas poucas presas. Seus dias se tornaram uma rotina de autopiedade e isolamento, enquanto seus sonhos de outrora se desvaneciam na névoa do medo. O tempo passou e a águia se afundava cada vez mais em sua tristeza. O mundo ao seu redor continuava a girar, com as estações mudando, os ventos trazendo novas oportunidades e os céus exibindo suas vastas e desafiadoras belezas.
No entanto, nada disso alcançava o coração da águia, que estava trancado em seu próprio ninho de desesperança. Um dia, movida pela fome e pela curiosidade, a águia decidiu sair de seu ninho. O desejo por algo diferente, talvez um pequeno resquício de sua antiga curiosidade, a impulsionou para fora. Ela voou com cautela, suas asas enfraquecidas pelo desuso, batendo hesitantes contra o vento. Ela tentava passar despercebida, os olhos sempre atentos, temendo encontrar os urubus ou qualquer outra ameaça. Mas logo percebeu que não estava sozinha. Um bando de urubus havia seguido seu rastro e a cercado. A águia se sentiu acuada e aterrorizada, enquanto os urubus zombavam dela e ameaçavam expulsá-la de seu próprio território. O medo que havia sido seu companheiro constante se intensificou, e ela se viu novamente paralisada, incapaz de reagir. De repente, um homem com uma túnica branca e um semblante sereno apareceu e se interpôs entre a águia e os urubus. O homem tinha olhos compassivos e uma voz tranquila. Era Jesus. Ele falou com os urubus com firmeza e compaixão, dizendo para deixarem a águia em paz. Os urubus riram e perguntaram o que ele poderia fazer contra eles. O homem, com uma calma inabalável, respondeu que não é o número nem a força que importam, mas sim o coração e o espírito. Jesus se virou para a águia e disse para ela segui-lo. Ele a levou até um lago tranquilo e pediu para que ela olhasse seu reflexo na água. A águia, hesitante, olhou para a superfície calma e cristalina do lago. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu sua imagem refletida. O que viu a surpreendeu: penas majestosas, garras afiadas, bico forte e olhos de uma rainha. Ela viu não apenas sua aparência, mas também o potencial oculto que carregava dentro de si, algo que havia esquecido completamente. Jesus falou sobre a importância de reconhecer seu próprio valor e de não permitir que o medo a dominasse. Ele ensinou a águia sobre a importância de ver seu verdadeiro potencial e agir com coragem. Ele disse que a sabedoria é conseguir ver a realidade como ela é, sem se enganar nem enganar os outros. A compaixão é sentir o sofrimento dos outros e querer aliviá-lo. E a coragem é enfrentar seus medos e superá-los. Essas palavras ressoaram profundamente dentro da águia. Ela começou a sentir uma transformação interna, como se uma chama que havia sido apagada estivesse lentamente reacendendo. Jesus explicou que todos possuem um papel único e importante no mundo, e que a águia, como rainha das aves, tinha a responsabilidade de liderar e inspirar as outras aves. Jesus deu 3 conselhos à águia: não se deixar enganar pelas aparências, reconhecer seu verdadeiro potencial e agir com coragem, não se apegar ao que não pode controlar, mas aceitar a mudança com serenidade, e não se isolar do mundo, mas cultivar relações sinceras e harmoniosas com os outros. Com esses ensinamentos, a águia começou a sentir uma mudança em seu coração. Ela percebeu que a verdadeira força não residia apenas no poder físico, mas na coragem de enfrentar seus próprios medos e na sabedoria de reconhecer seu valor. Jesus, com sua presença serena e palavras de sabedoria, havia plantado uma semente de confiança e determinação no coração da águia. No dia seguinte, a águia saiu para os céus, mas desta vez não para se esconder, e sim para reinar. Ela voou com orgulho e dignidade, relacionando-se com as outras aves com respeito e bondade. Cada batida de suas asas refletia sua nova confiança e determinação. A águia estava determinada a reconquistar seu lugar como rainha das aves, não pela força, mas pela sabedoria, compaixão e coragem que agora emanavam de seu ser. No entanto, a nova postura da águia não passou despercebida pelos urubus. Eles, que haviam se acostumado a ver a águia como uma figura medrosa e retraída, não estavam felizes com a mudança. Decidiram confrontá-la novamente, cercando-a em um lugar isolado, prontos para desafiá-la. A águia, ao ver-se novamente cercada, lembrou-se dos ensinamentos de Jesus. Enfrentou os urubus com coragem, sabedoria e compaixão, mostrando que não queria machucá-los, mas sim demonstrar que ela era a verdadeira rainha dos céus. Usando suas novas habilidades e seu coração renovado, a águia conseguiu não apenas defender-se, mas também ganhar o respeito dos urubus.
A batalha não foi apenas física, mas também um teste de seu novo espírito e determinação. Com seu coração cheio de coragem e sua mente clara, a águia superou o desafio, provando para si mesma e para os outros que sua verdadeira força vinha de dentro. A águia venceu os urubus e recuperou seu lugar como a rainha das aves. Todos a reconheciam e a admiravam. Ela havia aprendido que a verdadeira força vem de dentro e que a sabedoria, a compaixão e a coragem são os maiores tesouros de uma rainha. Sua jornada de transformação tornou-se uma lenda entre as aves, inspirando outras a enfrentarem seus próprios medos e a acreditarem em seu potencial. A águia, agora mais sábia e mais forte, governava não apenas com poder, mas com um coração cheio de amor e justiça. Seus dias de isolamento e autopiedade ficaram para trás. A águia agora voava pelos céus com uma alegria renovada, cada batida de suas asas uma celebração de sua transformação. Os céus, que antes pareciam ameaçadores, eram agora um vasto domínio de possibilidades e liberdade. Ela havia encontrado sua verdadeira essência e, com isso, seu lugar no mundo. As outras aves, inspiradas pela transformação da águia, começaram a buscar dentro de si mesmas a coragem e a sabedoria necessárias para enfrentar seus próprios desafios. A história da águia tornou-se uma lenda, passada de geração em geração, um lembrete eterno de que a verdadeira força e liderança vem de um coração corajoso e compassivo. A águia viveu muitos anos, reinando com justiça e sabedoria. E mesmo quando suas asas começaram a enfraquecer com a idade, sua mente e espírito permaneceram fortes. Até o fim de seus dias, ela continuou a inspirar aqueles ao seu redor, deixando um legado de coragem, sabedoria e compaixão que perduraria por muito tempo após sua partida. A história da águia nos ensina lições valiosas que podem ser aplicadas em nossas próprias vidas. Assim como a águia, todos nós enfrentamos momentos de medo e dúvida. É natural sentir-se inseguro diante de desafios e mudanças, mas é importante lembrar que dentro de cada um de nós existe um potencial imenso, muitas vezes adormecido, que pode ser despertado. Na nossa realidade, enfrentamos situações que testam nossa coragem e autoconfiança diariamente. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou em nossas metas e sonhos, o medo de falhar ou de não ser suficiente pode nos paralisar. A águia, inicialmente, sucumbiu a esse medo, tornando-se reclusa e insegura. Mas a transformação dela nos mostra que é possível superar esses sentimentos negativos. Muitas vezes, a autocrítica pode nos cegar para nossas próprias qualidades. A águia, apesar de ser majestosa e forte, não conseguia ver seu próprio valor até que alguém a ajudou a perceber isso. Na vida, é crucial que reconheçamos nosso valor intrínseco, mesmo quando os outros nos fazem duvidar de nós mesmos. A presença de Jesus na história simboliza a importância de apoio e orientação. Todos precisamos de alguém que nos ajude a enxergar nosso potencial, que nos incentive a seguir em frente e a superar nossos medos. Além disso, a história destaca a importância da coragem para enfrentar nossos desafios. A águia, ao decidir não mais se esconder, encontrou a força interior necessária para enfrentar os urubus. Essa coragem não significa a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Quando enfrentamos nossos medos, descobrimos nossa verdadeira força e capacidade. A compaixão e a sabedoria também são virtudes essenciais. Jesus ensinou à águia que a verdadeira liderança vem do coração e do espírito, não da força física. Ao tratar os urubus com compaixão e respeito, a águia ganhou seu respeito e conseguiu manter a paz. Na vida, ao agirmos com compaixão e sabedoria, podemos criar um ambiente harmonioso e inspirar os outros a fazer o mesmo. A história da águia nos lembra que a verdadeira realeza está em reconhecer nosso valor e viver de acordo com ele. Não precisamos nos isolar ou nos esconder. Em vez disso, devemos cultivar relações sinceras e harmoniosas, aceitando as mudanças com serenidade e enfrentando os desafios com coragem. Com sabedoria, compaixão e coragem, podemos superar nossos medos
e nos tornar a melhor versão de nós mesmos, inspirando e liderando os outros com o coração e o espírito. O que você achou da história da águia? Gostaria de saber se você se identificou com alguma parte dela. Está passando por algo semelhante em sua vida? A águia enfrentou momentos de medo e dúvida, mas encontrou a coragem para superar seus desafios e redescobrir seu valor. Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências. Sua história pode inspirar outras pessoas também. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Até a próxima e que Deus te abençoe.